Certas propriedades das soluções se originam de um mesmo fator e têm a característica comum de não dependerem da natureza do soluto, mas sim do número de partículas do soluto. Estas propriedades receberam o nome de coligativas. Coligativo, do latim co, igual juntos, e ligare, igual ligar. As propriedades coligativas incluem o abaixamento da pressão de vapor do solvente, o abaixamento da temperatura de congelação do solvente, o aumento da temperatura de ebulição do solvente e a pressão osmótica. O estudo sobre as propriedades coligativas das soluções foi apresentado por volta de 1882 pelos químicos Rolodt e Van Hoff, e a partir daí, os químicos puderam contar com um método digno de confiança para a determinação das massas molares dos compostos não voláteis. Bem, pessoal, como você ouviu no texto, o estudo de propriedades coligativas enriqueceu muito o nosso conhecimento sobre a estrutura da matéria. Fenômenos tais como ionização, dissociação, estrutura dos compostos iônicos se tornaram muito mais bem conhecidos. Assim sendo, essa aula para nós é super importante. E esse assunto, dependendo da região, é muito pedido. Precisamos aprender bem. Não vamos dar muita ênfase aos problemas com cálculos, mas vamos dar muita ênfase ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento do aspecto qualitativo das propriedades coligativas. Bem, e então agora, o que são as propriedades coligativas? Propriedades coligativas, afinal, o que é isso? Vem de coligare, junto, ligar, reunir, ou seja, depende da reunião de partículas, depende, em última análise, da concentração das partículas, depende de quantas partículas você tem num determinado volume. Ou seja, sem depender de quais são essas partículas, não importa se são moléculas ou íons, eu estou interessado realmente na concentração. Repara, vamos mais uma explicação, dessa vez vai ficar perfeito. Se eu tiver 1 mol de NaCl, eu tenho 2 mols de partículas, porque eu tenho 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, para empatar com uma solução 1 molar de NaCl, eu preciso de uma solução 2 molar de glicose. Por quê? Porque a glicose é composto molecular. Consequentemente, a glicose não quebra em íons. Então, para ter 2 mols de moléculas de glicose, eu preciso de uma solução 2 molar. Bem, e quais são as propriedades coligativas? É o que nós vamos ver agora. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Repare uma coisa, se eu tenho uma solução, é mais difícil para a solução evaporar do que se o solvente estivesse puro. Mas isso eu vou te explicar com muito detalhe, não se preocupe. Vamos ver as próximas. A ebulioscopia estuda, analisa a elevação da temperatura de ebulição. Repare uma coisa, água pura ao nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Se eu tiver uma água salgada, no mesmo nível do mar, ela vai ferver acima de 100 graus Celsius. Vai ter uma elevação da temperatura de ebulição. É isso que nós vamos estudar. A crioscopia analisa o abaixamento da temperatura de congelação de uma substância. Novamente, vamos exemplificar com água pura e água salgada. Água pura, sob pressão atmosférica normal e tal, ela vai congelar a 0 graus. Se eu tiver água salgada, ela só vai congelar abaixo de 0. Vai haver um abaixamento da temperatura de congelação. É este abaixamento que nós vamos analisar. E a última é a osmoscopia, que é a passagem de solvente através de membranas semipermeáveis. Essa aí nós também vamos ter que estudar com bastante detalhe, porque essa passagem por membrana é que vai definir todo o efeito. Bem, está na hora de começar. E vamos começar com a tonoscopia em detalhes. Imagine que você tenha um copo com água dentro. Nada além disso, um copo com água. Eu te pergunto o seguinte, essa água vai evaporar? Claro que vai.
Um belo dia essa água pode secar e o copo ficar absolutamente sem água nenhuma? Claro que pode. Só espanta alguém? Não. Todo mundo explicaria naturalmente que houve evaporação. Mas o que muda se o meu copo for fechado? Vamos analisar com detalhe o esquema de um copo fechado. Repare, temos aqui um copo fechado. Vamos combinar o seguinte: nada sai, ou seja, não há a menor possibilidade de que partículas escapem do interior desse copo. O que eu tenho aqui? Eu tenho água líquida. Essa água líquida está pronta para evaporar. Ela evapora, chega até a tampa. Bem, e o que acontece quando chega até a tampa? Bem, essa água vai condensar na tampa. É visível esse fenômeno? Visível provavelmente não é. Porque, veja, a velocidade de evaporação é baixa. Consequentemente, a velocidade de condensação também é baixa. Bem, chegará uma hora em que o que vai acontecer é o seguinte: a velocidade de evaporação empata com a velocidade de condensação e o nível daquele copo não muda mais. E aí temos um problema crítico. O que o leigo acha? O leigo acha que a água não evapora. Gente, dizer que a água não evapora de um copo fechado é atribuir inteligência à água. Quer dizer que a água viu que o copo é fechado, a água pensou que aí não dá para evaporar, e aí a água tomou uma decisão: não vou evaporar. Gente, água tão inteligente assim, só a nossa gotinha da química, a água. A substância real, a água, não tem essa inteligência toda, não. Então, veja, você tem, naquele esquema, um sistema de troca entre evaporação e condensação. E a coisa entra num equilíbrio. O vapor d'água que chegou a haver ali em cima, chegou ao seu nível máximo. Chamaremos a esse vapor d'água que está ali em cima, na quantidade máxima para aquela temperatura, nós vamos chamá-lo de vapores saturantes. Tá ok? Guardou esse nome? Vapor ou vapores, tanto faz, saturantes. Repare, então, que agora nós vamos começar a análise do fenômeno da ebulição. Então, eu tenho agora, nessa água, eu tenho um aquecimento aqui por baixo. E nós não tínhamos pensado nela, eu tenho a pressão atmosférica aqui, se contrapondo à saída de vapor. Suponha que o aquecimento foi tal que se criou aqui uma bolha de vapor. Para essa bolha de vapor ter condição de sair, a pressão dela tem que, pelo menos, igualar a pressão atmosférica, pois enquanto a pressão atmosférica for maior que a pressão do vapor aqui nessa bolha, essa bolha simplesmente iria colapsar, essa bolha simplesmente iria implodir, sumir e não sairia jamais. Ou seja, para que essa bolha tenha condição de sair, a condição é a seguinte: a temperatura em que eu estiver tem que gerar uma pressão de vapor tal que eu empate com a pressão atmosférica. Caramba, vê se você entendeu. Para a bolha conseguir sair, eu preciso que a pressão de vapor seja igual à pressão atmosférica. Ganhamos, então, uma definição completamente nova, na qual você não havia pensado antes, para temperatura de ebulição. Veja só, o que é temperatura de ebulição, então? É a temperatura em que a pressão de vapor iguala a pressão ambiente. Isso tem uma consequência importante. A pressão de vapor de qualquer substância na sua temperatura de ebulição é igual à pressão ambiente. Perfeito, Gotinha. Isso aí é verdade. Isso aí é muito importante em prova. Porque, veja bem, as pessoas não pensam assim. Imagine assim: eu estou pensando na pressão de vapor da acetona, que é elevada. Na sua temperatura de ebulição, essa pressão de vapor iguala a pressão ambiente. E a água, que tem uma pressão de vapor mais baixa? Bem, na temperatura de ebulição da água, ela também iguala a pressão ambiente. Você lembrou muito bem desse detalhe. Bom, agora vamos ver direitinho qual é o efeito tonoscópico. Veja, definição de efeito tonoscópico.
a pressão máxima de vapor do solvente na solução é menor que a pressão máxima de vapor do solvente puro. E por que seria assim? É muito fácil você entender por que seria assim. Evaporação depende fundamentalmente de espaço para evaporar. Imagine um pano qualquer, um pano de chão em sua casa, que você molhou, embolou e atirou a um canto. Ele vai permanecer dias molhado. Essa água vai levar muito tempo para evaporar e, consequentemente, o pano vai levar muito tempo para secar. Como é que mamãe pendura a roupa na corda? Ué, ela estica essa roupa na corda. O que nós estamos aumentando? A superfície de contato. Nós estamos dando a chance de que a água evapore muito melhor. Ou seja, tudo vai depender da superfície de contato. Se eu tenho solvente puro, a superfície de contato é aquela que estiver livre no líquido. Se eu tenho solvente com um soluto dissolvido, as moléculas do soluto, embora eu não veja, estão ocupando espaço. Logo, o espaço superficial do solvente ficou menor. Você sabe por quê? Eu sei. É que as partículas do soluto ocupam espaço na superfície, atrapalhando a evaporação. Muito bem, Gotinha, você está pegando todas. Bem, esse estudo todo, quem matematizou esse estudo foi um químico francês chamado Raoult. Vamos analisar como ele fez uma lei prática relativamente simples para calcular qual é essa diferença entre a pressão de vapor do solvente puro e a pressão de vapor do solvente na solução. A expressão matemática da lei de Raoult é bastante simples. ΔP sobre P igual a X. Só precisamos ver o que significam esses símbolos. Vamos lá. ΔP é a variação, evidentemente uma variação para menos da pressão de vapor do solvente. P é a pressão de vapor do solvente puro. E, finalmente, X é a fração molar do soluto. E se o soluto for iônico? Se o soluto for iônico, nós vamos ter que corrigir. Você lembra do comecinho onde eu te expliquei que se for NaCl, de uma certa maneira ele vale por 2? Na+, Cl-, enquanto que se fosse uma glicose, vale por um só, é a molécula de glicose. Então, precisamos de uma correção para solutos que geram íons. A esta correção chamamos de fator de Van Hoff. Van Hoff é outro químico importantíssimo, é um holandês, e é ele que faz todo o estudo da variação para a lei de Raoult, absolutamente válida para solutos moleculares. Ele cria uma correção para solutos iônicos, criando um fator de Van Hoff, que tem uma fórmula simples e que todo mundo vai ter que saber de cor. Observa lá, I igual a 1 mais N menos 1 alfa. E precisamos comentar o que é cada termo destes. Bem, veja, I é o próprio fator de Van Hoff. Continua a ler. 1 mais N. O que é N? O número de íons gerados em cada fórmula. Repare, NaCl, 2 íons, Na+, e Cl-. Se fosse um ácido, HCl, mesma coisa, geraria 2 íons, H+, e Cl-. Se fosse, sei lá, Al2SO4 geraria 5 íons, 2 íons alumínio e 3 íons sulfato. E, finalmente, o alfa. O alfa é o nosso grau de ionização, ou grau de dissociação. E, finalmente, temos o nosso alfa, que é o grau de ionização, ou dissociação, tanto faz, do soluto. Observe, então, o seguinte. 1 mol de soluto gera I mols de partículas. Observe, então, este é o significado do fator de Van Hoff, o I. 1 mol do soluto gerando I mols de partículas. Temos, então, como corrigir. Suponha que antes a fórmula multiplicava por 1 mol, e agora multiplica por I mols de partículas. Essa é a contribuição fundamental de Van Hoff ao estudo das propriedades coligativas.
No caso particular de um soluto iônico, nós vamos considerar o valor de alfa como sendo 1. Então, a fórmula I igual a 1 mais n menos 1 alfa, se esse alfa é 1, fica n menos 1 vezes 1. Então, fica 1 mais n menos 1. 1 mais n menos 1, o I é igual a n, ou seja, suponha de novo, NaCl, 2 íons, então o fator I é 2. A L2 é SO4, 3. 2 alumínios, 3 sulfatos, 5 íons, então o I é 5. Agora, num ácido, você não pode fazer isso, porque num ácido a ionização não é total, a ionização é parcial. Então existe um fator alfa, existe um alfa menor do que 1. E aí, então, o cálculo é necessário. Esta simplificação é perfeita para quando o composto em questão for um composto iônico. Bem, vamos ver agora ebulioscopia e crioscopia. Os efeitos são os seguintes. A temperatura de ebulição da solução é mais elevada, é mais alta que a temperatura de ebulição do solvente puro. Já a temperatura de solidificação da solução é mais baixa que a temperatura de solidificação do solvente puro. Como é que nós podemos conjugar isto tudo? Vamos analisar um diagrama de fases. Repare só o diagrama de fases que vamos ver. Eu sempre gosto de pensar no diagrama de fases como tendo um Y, e eu gosto de pensar na parte superior desse Y como sendo a parte de um cálice. Essa parte de um cálice é a parte que pode conter líquido dentro, ou seja, aqui dentro eu tenho líquido. Para cá, eu tenho as temperaturas mais baixas. Se eu tenho temperaturas mais baixas, eu tenho sólido. Enquanto que para cá, eu tenho as temperaturas mais altas, então eu tenho vapor. Considere o Y de dentro, vamos ver assim. Esse Y interno é o da água. Então, repare, na pressão de 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de solidificação da água é 0 graus Celsius. Enquanto que na mesma pressão de 760 milímetros de mercúrio, a temperatura de ebulição da água é 100. 0 e 100. Ou seja, 0 e 100. Os valores aqui você está super acostumado a ver. Agora repare, o grande Y externo também é um diagrama de fase, mas é um diagrama de fase para uma solução 1 molar de glicose. Você ainda lembra o que é 1 molar? 1 mol de soluto para 1000 gramas, ou seja, 1 quilograma de solvente. No nosso caso, naturalmente, o solvente é a água, ou seja, solução 1 molar de glicose. Eu tenho 1 mol de glicose para 1 quilograma, 1000 gramas de água. Vamos ver como é que fica o diagrama de fases para os respectivos pontos de fusão e ebulição. Concentre, então, no grande Y externo. Está aqui. Repara aqui. Na temperatura de 760, eu vou procurar pelo meu ponto de ebulição. Encontrei aqui a 100,52. Ou seja, a água fervia a 100. A solução 1 molar de glicose ferve a 100,52. Ou seja, uma solução 1 molar de glicose em água ferve 0,52 graus Celsius acima do ponto de ebulição da água pura. Voltando ao gráfico, na temperatura de 760, a temperatura de congelação da solução será 1,86 abaixo de zero, menos 1,86. Ou seja, não congela a zero, e sim a 1,86 graus abaixo de zero. Ou seja, uma solução 1 molar de glicose em água congela 1,86 graus Celsius abaixo do ponto de solidificação da água pura. E se a solução for 2 molar? Não há problema nenhum, o cálculo é super simples. Nós vamos multiplicar o 0,52 por 2. Ou seja, eu vou ter um delta de TE, muita calma agora. Delta de TE, variação da temperatura de ebulição. Variação esta para mais. Será 2 vezes 0,52, ou seja, 1,04 graus Celsius. E na hora da temperatura de congelação? Mesma coisa, nenhum problema. Repare,
delta de TC será 2 vezes 1,86, ou seja, 3,72 graus Celsius. Ou seja, uma solução 2-molal de glicose em água congela 3,72 graus abaixo de zero, que seria o da água pura. Ou seja, o efeito crioscópico é dobrado. Resumindo então, o efeito coligativo é proporcional à molalidade da solução. Então precisamos de uma constante de proporcionalidade entre a variação de temperatura e a molalidade. Esta constante ganha nomes especiais, conforme o caso. Repare, primeiro na ebulição. Na ebulição, esta constante vai se chamar KE, constante ebuliométrica. Essa constante é uma característica de cada solvente. Para a água, ou seja, o KE da água, é 0,52 graus Celsius por molal. No caso da solidificação ou do congelamento, a gente vai chamar a constante de Kc. Então, Kc é a constante criométrica. Novamente, ela é uma característica do solvente. O Kc para a água é 1,86 graus Celsius por molal. Então, agora, podemos juntar tudo em fórmulas. Fórmulas bastante práticas e que são muito parecidas. Repare, delta de TE, variação da temperatura de ebulição. Então, KE, constante ebuliométrica. Delta de TE é igual a KE vezes molalidade. Bem, e se o soluto for iônico? Delta de TE ficará igual a KE vezes a molalidade vezes o I, o nosso fator de Van Hoff, que faz a correção. Bem, e agora, na congelação? Delta de TC, KC, constante criométrica. Delta de TC igual a KC vezes a molalidade. Novamente, se o soluto for iônico, delta de TC igual a KC vezes a molalidade vezes o I, fator de Van Hoff. Bem, vamos resumir essa história então. Se for delta de TC, eu vou trabalhar com KC. Se for delta de TE, eu vou trabalhar com KE. E fora isso, a única coisa que você vai se preocupar é se o soluto gera íons ou não gera íons. Se não gera íons, tudo bem. E, se gerar íons, multiplique por I, multiplique pelo fator de Van Hoff. Nada a se preocupar. Esses cálculos não vão nos atrapalhar em nada. Bem, está na hora de irmos para a última das propriedades coligativas. Vamos estudar agora a osmose. Bem, todo fenômeno osmótico depende da existência de uma membrana semipermeável. E que história é essa de membrana semipermeável? É o seguinte, é muito simples. Uma membrana semipermeável permite a passagem do solvente, sem permitir a passagem do soluto. Ou seja, solvente passa, suponha que é água, água passa. Suponha que o soluto é sal, sal não passa. Ou seja, moléculas de água se chocam contra a membrana semipermeável e podem passar ou não. Passarão ou não, isso é um problema estatístico. Agora, partículas de sal, os íons Na+, Cl-, não passa nenhum. Suponha, então, uma situação como que mostra o esquema. Temos um frasco separado em duas partes por uma membrana semipermeável. De um lado, apenas o solvente dessa solução deste lado de cá. Então, vê se você entendeu. Aqui é, por exemplo, água com sal. Vamos pensar em água com glicose. E desse lado eu tenho apenas água. Veja, moléculas de água batem aqui, moléculas de água batem aqui também. E, ocasionalmente, passam ou não passam. Mas moléculas de glicose não existem aqui. Só existem moléculas de glicose aqui. As moléculas de glicose se chocam e não passam. As moléculas de água podem passar, tanto por aqui quanto por aqui. Mas as moléculas de glicose que se chocam aqui não passam. Resultado prático disso: o fluxo de moléculas de água da esquerda para a direita é maior que o fluxo de moléculas de água da direita para a esquerda, o que nos leva a uma nova situação onde os níveis se equilibram assim. Repare, o solvente aqui ficou num nível bem mais baixo, ou seja,
passou o solvente para cá. A solução foi diluída pela passagem do solvente. Chamaremos então de pressão osmótica a pressão que fez a água passar em maior quantidade do solvente para a solução, diluindo a solução. Essa ideia de pressão osmótica nos leva a precisar uma medida da pressão osmótica. Como vamos então determinar? É fácil. Nós vamos determinar qual a pressão que impede a osmose. Me acompanhe no esquema. Veja, vamos chamar de pressão osmótica a pressão que deve ser feita sobre a solução para impedir a entrada de solvente. Eu impeço a entrada de solvente pressionando este lado, ou seja, eu tenho que fazer força sobre uma área. Lembre, por favor, que força sobre área é pressão. Eu preciso de uma pressão para impedir a osmose. Repare que esse termo é traidor. Todo mundo pensa assim: pressão osmótica é a pressão da osmose tão natural. Não é isso não. Por favor, preste atenção. Pressão osmótica é a pressão que é necessária para impedir a osmose, para bloquear a osmose, fazer com que a osmose não ocorra. Bem, as fórmulas para a pressão osmótica são incrivelmente semelhantes às fórmulas para gases. Você lembra do PV igual a nRT? Vamos ficar com o P e chamar o P de π, a pressão osmótica. Jogamos o V para o outro lado, ficamos com N sobre V. N sobre V, número de mols por volume é molaridade. Ou seja, a primeira fórmula para a pressão osmótica é π igual a mRT. π, a pressão osmótica. M, a molaridade. R, a constante dos gases. E T, a temperatura Kelvin. Ou seja, para soluto molecular vale π igual a mRT. E se o soluto for iônico? Introduzimos o fator de Van Hoff, como sempre fizemos. Então, para soluto iônico, π igual a mRTI. Bem, então tudo mudou e tudo continuou a mesma coisa. Repare, a grande diferença que temos que fazer é se o soluto é molecular ou se o soluto é iônico. Soluto molecular, direitinho a fórmula, π igual a mRT. Se o soluto gera íons, π igual a mRTI, o nosso amigo I, fator de Van Hoff. Sem problemas, está na hora. Está na hora mesmo. Vamos fazer exercícios. Tem-se duas soluções aquosas, ambas de concentração 0,1 molar. Uma de cloreto de sódio e outra de cloreto de magnésio. Diga se as afirmativas a seguir são verdadeiras ou falsas. Bem, observe. As duas soluções são uma de cloreto de sódio, NaCl, e a outra de cloreto de magnésio, MgCl2. Observe bem, o número de íons gerados é diferente. NaCl gera 2 íons, então o nosso I, fator de Van Hoff, será 2. Para o cloreto de magnésio, MgCl2, são 3 íons, 1 de magnésio e 2 de cloro, 2 de cloreto, ou seja, 3 íons ao todo, então o I, o fator de Van Hoff, será 3. E agora vamos então analisar as frases pensando desta maneira. A solução de cloreto de magnésio é melhor condutora de eletricidade. Claro que sim. A solução de cloreto de magnésio tem mais íons, consequentemente tem uma concentração de íons maior, o que faz com que a condutividade elétrica seja melhor. As soluções têm a mesma normalidade. Mesma normalidade? Claro que não. NaCl, X é 1. MgCl2, X é 2. Então, a solução de NaCl será 0,1 normal, enquanto que a solução de cloreto de magnésio será 0,2 normal. Logo, as normalidades são diferentes. A solução de cloreto de sódio congela a uma temperatura inferior à da solução de cloreto de magnésio. Bem, vamos analisar. Quem é que tem o I maior? O cloreto de magnésio, no qual o I vale 3. Então, no cloreto de magnésio, o efeito crioscópico é maior.
Logo, a solução congela a uma temperatura menor. Claro, o efeito é mais intenso. Vai ter um delta de Tc maior. Logo, o congelamento vai ser numa temperatura mais baixa para o cloreto de magnésio e não para o cloreto de sódio. A afirmação está errada. As soluções apresentam a mesma pressão osmótica. Claro que não. O I é diferente. O I é diferente para o NaCl e para o MgSl2. Numa I é 2, na outra I é 3. Claro que a pressão osmótica não é igual. Os pontos de ebulição das duas soluções são iguais aos da água pura. Essa aí, só rindo. Seriam iguais aos da água pura se não existissem as propriedades coligativas. Ou seja, se nada do que nós estudamos nessa aula valesse. Claro que não, a afirmativa chega a ser engraçada. Vamos então a um último exercício que extraímos de uma prova do ITA. Temos 3 soluções de açúcar em água, 1, 2 e 3. As soluções 1 e 3 são postas em copos distintos. Com a solução 2, enchemos 2 saquinhos de celofane em forma de envoltório de salsicha. Os saquinhos são suspensos por um fio nos 2 copos, conforme mostra o esquema. Os saquinhos não vazam, todavia, seu conteúdo muda de volume conforme assinalado no desenho. Qual a ordem crescente de concentração das soluções? Observe comigo no desenho. 2 vazou para 1. O saquinho murchou, ou seja, passou água da solução 2 para a solução 1. A solução 2 está tentando diluir a solução 1. Logo, 1 é mais concentrada que a 2. Aqui observe, passou água de 3 para 2. 3 está diluindo a 2. Quer dizer que a 2 é mais concentrada do que a 3. Se a 2 é mais concentrada do que a 3, qual é a ordem geral? 1, depois 2, finalmente 3. Ou seja, 1 é a solução mais concentrada de todas. 3 é a solução mais diluída de todas. Vamos então agora às nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica de estudo para você é a seguinte. A gente gosta mais de fazer exercício com conta. Um exercício no qual você acha 0,47 e acerta. É sempre mais emocionante acertar um número do que um conceito. Mas essa é a minha dica para você. Os exercícios conceituais são mais importantes. Parecem mais bobos. Não são, não. Exercícios como esse último que nós vimos, onde precisamos decidir uma ordem de concentrações, sem, na verdade, ter feito conta nenhuma, olhando apenas o que aconteceu, são muito mais importantes em propriedades coligativas do que os exercícios com cálculos. Claro que você vai fazer-os com cálculos também, mas eu vou ficar muito satisfeito se você acertar e entender todos os exercícios conceituais. Veja só, isso é que importa, entender o fenômeno. Fazer a conta certa é consequência. Bom trabalho para você. O tema da aula de hoje foi propriedades coligativas. Vimos as seguintes propriedades coligativas: a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e, por último, a osmoscopia, conhecida genericamente por osmose. Bons estudos! Meu querido professor, minha amiga professora, eu estou cansado de escutar e não concordo em hipótese alguma a frase propriedades coligativas é chato. Meu Deus, como é que pode ser chato uma coisa onde eu posso colocar exemplos reais? Falar de água evaporando, falar de pressão de vapor, que é uma coisa que está ligada ao clima.
cabe a gente descobrir como motivar o nosso aluno. Todo mundo sabe que água com sal é usado para refrigerar uma cerveja, alguma coisa que eu preciso manter gelada. O que a gente precisa é puxar esses exemplos do dia a dia. A biologia vive se queixando que a gente não ajuda na pressão osmótica. Vamos dar um jeito, vamos ajudar, vamos trabalhar juntos. O trabalho em equipe é a chave de qualquer sucesso. Por favor, vamos lá, vamos trabalhar sério, trabalhar juntos como um time. E como um time, vamos ganhar. Bom trabalho para todos nós. Se tornaram muito mais bem conhecidos. Assim sendo, essa aula para nós é super importante. E esse assunto, dependendo da região, é muito pedido. Precisamos aprender bem. Não vamos dar muita ênfase aos problemas com cálculos, mas vamos dar muita ênfase ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento do aspecto qualitativo das propriedades coligativas. Bem, então agora, o que são as propriedades coligativas? Propriedades coligativas, afinal, o que é isso? Vem de coligare, junto, ligar, reunir, ou seja, depende da reunião de partículas, depende, em última análise, da concentração das partículas. Depende de moléculas de glicose, eu preciso de uma solução 2 molar. Bem, e quais são as propriedades coligativas? É o que nós vamos ver agora. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor do solvente. Repare uma coisa, se eu tenho uma solução, é mais difícil para a solução evaporar do que se o solvente estivesse puro. Mas isso eu vou te explicar com muito detalhe, não se preocupe. Vamos ver as próximas. A ebulioscopia estuda, analisa a elevação da temperatura de ebulição. Repare uma coisa, água pura ao nível do mar ferve a 100 graus Celsius. Se eu tiver uma água salgada, no mesmo nível do mar, ela vai ferver acima de 100, de quantas partículas você tem num determinado volume. Ou seja, sem depender de quais são essas partículas, não importa se são moléculas ou íons, eu estou interessado realmente na concentração. Repara, vamos mais uma explicação, dessa vez vai ficar perfeito. Se eu tiver 1 mol de NaCl, eu tenho 2 mols de partículas, porque eu tenho 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Ou seja, para empatar com uma solução 1 molar de NaCl, eu preciso de uma solução 2 molar de glicose. Por quê? Porque a glicose é composto molecular. Consequentemente, a glicose não quebra em íons. Então, para ter 2 mols... Certas propriedades das soluções se originam de um mesmo fator e têm a característica comum de não dependerem da natureza do soluto, mas sim do número de partículas do soluto. Estas propriedades receberam o nome de coligativas. Coligativo, do latim co, igual juntos, e ligare, igual ligar. As propriedades coligativas incluem o abaixamento da pressão de vapor do solvente, o abaixamento da temperatura de congelação do solvente, o aumento da temperatura de ebulição do solvente e a pressão osmótica. O estudo sobre as propriedades coligativas das soluções foi apresentado por volta de 1882 pelos químicos Rolodt e Van Hoff. E a partir daí, os químicos puderam contar com um método digno de confiança para a determinação das massas molares dos compostos não voláteis. Bem, pessoal, como você ouviu no texto, o estudo de propriedades coligativas enriqueceu muito o nosso conhecimento sobre a estrutura da matéria. Fenômenos tais como ionização, dissociação, estrutura dos compostos iônicos